Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos falar do filme V de Vingança, ou V de Vendetta, feito diz o Gustavo. E para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui comigo Gustavo Gurgel, Igor Figueiredo e André Meira. Então, roda a vinheta. O filme V de Vingança foi lançado em 2005 e foi dirigido por James McTaggart. O roteiro foi escrito pelas irmãs Lily e Lana Wachowski. Desculpa se eu estou falando o nome delas errado. O roteiro, para quem não sabe, é uma adaptação dos quadrinhos do mesmo nome, V de Vingança, ou V de Vendetta, que foi escrito pelo Alan Moore e foi desenhado pelo David Lord. O filme se passa, a adaptação, né, que tem a ver com o quadrinho, se passa numa sociedade distópica no ano de 2032. Nessa época, né, o mundo passou por uma crise, uma guerra. Os Estados Unidos não é mais uma superpotência e com consequências de uma guerra civil, enquanto durante uma pandemia mortal de um vírus chamado Santa Maria, não é Covid, é Santa Maria, então calma, gente, não é premonição nenhuma aí, assola o continente europeu e o Reino Unido permanece como um dos poucos países estáveis sob o regime fascista totalitário do Partido Nórdico, ou Nordifiers, que tem como sua bandeira o racismo, anti-imigração, ultranacionalismo, perseguição religiosa, ou seja, qualquer semelhança aí é pura coincidência. O partido é comandado pelo alto-chanceler Adam Sutler. E uma das pessoas que é contra essa questão toda, como vários são, é o nosso personagem, o Vi, que não o nome dele na saga, tanto na saga quanto no filme é Vi, que luta contra o governo. E ele usa uma máscara que direto você pode ter visto ela em algum dos protestos que aconteceram aqui, vários outros protestos. A André tá fazendo aí a máscarazinha que tem o famoso bigodinho, né? Aqui no Brasil a gente já viu ela demais. Mas que muita gente não sabe é que essa máscara foi inspirada numa pessoa real, que é o Guy Fawkes, que nasceu em 1570 e fez parte da conspiração da pólvora, que foi uma tentativa de assassinato contra o rei James I da Inglaterra por um grupo de católicos ingleses. Desculpa, gente. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, esse conspiração da pólvora, que é um tema bem interessante, bem legal, fala pra gente aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz um filme sobre isso. Não é não, André? O que você acha disso tudo? Remember the 5th of November, the gunpowder treason plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Cara, esse motezinho, lembre-se, o 5 de novembro, a armada da pólvora, que eu não vejo reação que possa ser esquecida, né? É mais ou menos a tradução. Isso é legal porque nós vamos discutir aqui que é um plot que lá quando aconteceu era um plot de totalmente ao contrário aos interesses do Estado, aos interesses da população, né? Se confundindo ali, e que hoje a gente viu durante vários anos ali, a Inglaterra tinha até a comemoração de 5 de novembro, queimando as bonecos do Guy Fawkes como um inimigo, um pária do Estado, um pária da nação, e hoje a gente vê um símbolo que, principalmente a partir do filme, passa a ser um símbolo de resistência, uma coisa que muda durante o tempo ali. Um filme maravilhoso. Ricardo, você falou do filme aí, cara, é um dos filmes mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Vi de novo, porque é um filme que é um pouco antigo, né? Mas que passei a ver com uma forma diferente e vem dos quadrinhos, como você falou. É um quadrinho escrito pelo Alan Moore, um dos caras mais famosos, os quadrinhos mais famosos que tem, foi o cara que escreveu
o Cavaleiro das Trevas do Batman. E é um filme que tem coisas sensacionais. A gente estava conversando aqui antes da gravação, cara, como que esse filme tem ligações, por exemplo, com o filme que a gente gravou há pouco tempo, né? Sobre o filme que a gente gravou há pouco tempo, aquele A Onda, porque fala de fascismo, fala de problemas que são inerentes ali à sociedade moderna. E o Ricardo, por exemplo, falou assim: pô, ali aconteceu durante um momento de pandemia. Aconteceu de verdade durante o momento de pandemia ou o governo que a gente vê durante o filme acredita uma pandemia que existe de verdade ou não, né? A gente começa a questionar a questão de verdade, a questão de justiça que é colocado bem lá no começo do filme, que é muito intrínseco lá no começo do filme, que ele explode o palácio, né, de justiça, e a gente começa a questionar o que é justiça, o que é verdade, o que vale diretamente no governo. Então, assim, vamos lá. Começando, a história do Guy Fawkes, que é o personagem que inspira o V of Vendetta, né? Aquela máscara ali, como o Ricardo já disse, é um personagem real. Ele existiu na Inglaterra por volta ali do ano 1600, agora não me recordo agora o ano. O Guy Fawkes ele Ele foi um nasceu pai. em, ele nasceu em 1570 e a revolta foi mais ou menos 1620, mais ou menos. Isso, depois ali da Rainha Elizabeth I, né? Então a gente vê ali, cara, o Guy Fawkes, que é o personagem principal, o V, que é aquela máscara do Guy Fawkes, que é o personagem principal do filme V of Vendetta. Ele é um personagem que na história, na verdade, ele foi um pária daquele plot que aconteceu, o plot da pólvora. Na verdade, ele não era um líder, ele é um cara que era já tinha uma revolta contra o governo inglês. Ele saiu da Inglaterra durante muitos anos, serviu na armada espanhola. O líder, na verdade, do movimento ali, da história do Guy Fawkes era o Robert Gatsby, que quem quiser, inclusive, conhecer um pouco da história do Robert Gatsby e do Guy Fawkes, existe uma série que está disponível na Amazon, que é Gunpowder, que é o Kit Harington, famoso como Jon Snow, no Game of Thrones, é o personagem principal que faz lá, o Robert Gatsby. Lá explica bastante a história real do que aconteceu, né? E lá atrás, o Só Guy para Fawkes, corrigir, só para corrigir, André, o 5 de novembro foi em 1605. boa. Lá atrás, o Guy Fawkes, ele foi um pária. Ele não foi um líder do movimento, ele foi um soldado do movimento. Ele foi um cara que foi julgado e o rosto dele, por todo o processo, foi muito conhecido pelo julgamento. Ele não era líder do processo, ele não era líder do movimento, mas foi um cara que, quando o movimento ali foi destruído, ele foi preso, foi julgado, e ele parece com um personagem nosso do Brasil aqui. Eu vou brincar aqui, vou falar que o Guy Fawkes é o Tiradentes britânico. Não vou falar que vamos fazer o inverso. A gente tem mania de falar que os caras daqui de dentro comparar com lá de fora. Eu vou fazer o contrário, até porque Tiradentes foi. Não, Tiradentes foi depois do Guy Fawkes, né? Tiradentes foi depois, Tiradentes foi no final ali de 1700. Mas ali ele é o Tiradentes britânico. Ele é mais ou menos a mesma coisa ali. Ele é um cara que é um pária, ele é o laranja da situação. O Guy Fawkes não é um líder daquela rebelião. O líder, na verdade, é o Robert Gatsby. E vamos discutir um pouquinho aí sobre esse filme que liga com algumas coisas que nós já falamos numa onda e temos muita coisa para poder falar porque tem relação com o que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo. Legal você falar, inclusive você começa a sua fala em inglês, viu? Que isso, o inglês está afiado. Daqui a pouco você fala aí onde você está fazendo essa aulinha de inglês aí. Vamos achar um patrocinador para a gente? Exatamente, já dá para fazer, tentar achar um merchan. Muito bacana. Mas é engraçado, né? Quando, né, escolheram esses filmes, como que
há similaridade entre eles. E no caso, igual você comentou, André, sobre a onda que quem não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, dê uma assistida na nossa análise e comentário. E caso não tenha visto o filme, procure também. Mas ali a onda vai num experimento, né? Dentro de sala de aula. Já o V de Vingança, a gente já percebe na prática, né? A realidade dos fatos quando isso acontece, quando a gente tem um governo autocrata, autoritário, fascista, e chame o que quiser. E aí as roteiristas Elana e Lili, né? Se eu não me engano, que o Ricardo falou, parece que já estavam vendo à frente do seu tempo, né? Um pouquinho aí, quase 30 anos à frente, já que o filme foi lançado em 2005, elas devem ter escrito isso alguns anos antes, já percebendo extremismo que viria, seja por parte de esquerda, seja por parte de direita, na conjuntura atual que a gente está vivendo, né? E casa muito mais ainda por conta desse momento atual nosso de pandemia, já que é retratado do filme. Então, isso tudo dá margem para a gente ver mesmo como é factível, né? É possível isso acontecer em momentos, vamos dizer, de insegurança, momentos que todo mundo está aflito, não sabe do que vai, né? Qual que é o futuro, o que vai acontecer no amanhã, tantas incertezas, né? Às vezes a gente vive situações obscuras que leva a gente a caminhos também escuros tanto quanto. E aí você vê, né? A tudo que a gente comentou, um pouquinho da onda, dá para a gente ainda destrinchar muito mais nesse filme, né? Com apoderamento, né, de setores estratégicos do Estado, de mídia, entre outras coisas que a gente vai detalhar aqui um pouco mais sobre o filme. E ali fica dentro dessa questão, né? Quase que o filme também acaba a gente fazendo coincidências, né? Por pouco, a gente não vai lançar ele no dia 5 de novembro, a gente vai lançar uma semana antes, mas já dá para a galera ter aí uma noção que foi quase um planejamento perfeito. Mas, assim, nessa minha primeira participação, eu achei bacana o filme. Eu não me recordo, eu comentei com vocês, eu acho que eu não assisti. é, Se não me falha a memória, eu não me recordo ter assistido, né? O filme aí já tem quase o que 16 anos, né? Do seu lançamento, 15, 16 anos, eu acho que eu não assisti. Assisti agora recente, e fiquei assim meio que espantado com exatamente com o momento que a gente está vivendo. E não só no Brasil, momento em outros países que já acontecem isso, né? Que a gente já vê figuras autocratas tomando conta do poder com esse discurso, né? E aí você vê manipulação de um tanto de coisa, como é feito no filme, as coisas acontecem de um jeito e é levado como outro para não espantar a população ou achar que aquilo está fora de controle, né? Que o governo não está conseguindo ter controle das situações, até mesmo para não criar o caos ou o motim, né? Que pode se virar contra esse governo. E aí a gente percebe, né, em algumas coisas, quem tem uma análise mais crítica e não tanto militante das coisas que acontecem aqui especificamente, a gente vê, né, que todos os lados a gente sofre manipulação, que as pessoas querem jogar para a gente aquilo que elas acham que é o que acontece, mas às vezes isso não reflete a nossa realidade, né, o nosso contexto do dia a dia. Mas é isso. Nesse minha primeira participação, eu acho que o filme foi bem legal. Essa escolha foi muito assertiva, né? Por parte dos pensadores desorientados, que dá para a galera fazer aí um paralelo com a conjuntura atual. Gustavo, e aí? O V de Vingança, o que você achou? Então, Igor, eu acho que o filme A Onda entrega muito mais em termos de análise de um regime fascista do que o filme V de Vingança. É um filme absolutamente distópico.
né, senhores? É uma realidade assim, bem projetada, bem desenhada, bem um dever ser, uma situação bem alegórica. No caso do filme A Onda, é um experimento muito mais prático, né? A gente não vê aquilo ali chegar em vias de fato em nível macro no país, mas naquele pequeno trecho, naquela pequena análise, a gente consegue projetar o que poderia ser, né? No filme V de Vingança, a gente tem uma situação posta. Beleza, isso é uma coisa. Mas eu acho que o filme, o foco dele era trabalhar muito mais a relação entre a Eve, que é o personagem da Natalie Portman, né, com o V. Eu acho que em torno de 60% do filme ele gira em torno de uma análise do visual do relacionamento entre eles, que gira sempre em torno de um elemento de confiança e desconfiança, né? Eu acho que ele confia, inclusive, até mais nela do que ela nele. E essa relação dos dois, com esses altos e baixos, suaves, mas altos e baixos, ele se dá exatamente pelo fato do reconhecimento de um inimigo comum, né, que é um Estado arrogante, um Estado totalitário, violento, né? Diante de um inimigo comum, eles se cooperam, né? No final do filme, inclusive, ela dá sequência ao plano dele em função da alavanca, né? Porque a alavanca não foi abaixada por ele. Todo o planejamento dele foi executado por ela, no final das contas, né? Então, eu queria trazer aqui alguns trechos do filme, que eu acho que esses trechos, como vocês falaram, né, eles dialogam muito com algumas realidades atuais, né? Mas antes, eu queria comentar uma coisa que o André e o Ricardo colocaram lá no início, que eu achei muito bacana, que foi... Pode falar, André, você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que você falou que ia trazer trechos, cara, e é um filme que traz frases de efeito, não é? Isso, exatamente. É um filme que traz frases de efeito. Isso mesmo. Que tem uns E pontos ali. eu tomei nota de grande parte delas. Eu também. Eu anotei algumas frases que tem uma frase que você fala assim: você escuta a frase e fala, que doido, cara, que loucura, bonito. né? Que loucura. É bonito. Mas... Igor do céu, nós demos a ideia do filme e criamos 2 coaches do V de Vingança. Tipo isso. Gente. Mas então, o Ricardo e o Igor falaram uma coisa muito bacana, o Ricardo e o André, na verdade, né? Falaram uma coisa muito interessante, que foi a questão da pandemia, né? A consequência que a pandemia produziu. De uma forma bem objetiva, é como se nós tivéssemos pandemia, instabilidade social, destruição do tecido social e as brechas para a implantação de um regime autoritário. De forma bem objetiva, né, bem reta, é como se fosse isso, né? Tudo ali começa por uma pandemia, com aquele vírus que dizimou muita gente e acabou desaguando num regime totalitário. Aí, onde que a gente pode chegar com isso? A gente está passando por uma pandemia, não é? Ela está controlada, mas a gente está passando por uma pandemia. Como que vai ser a humanidade nos próximos anos, né? Será que nós estamos livres de novas pandemias mortais como essa que a gente passou por ela ou está passando? Vai saber. Mas então, tem alguns trechos que eu acho muito bacana, que, por exemplo, tem um momento no filme que tem um diálogo que é o seguinte, abre aspas, nosso dever, quando estão discutindo na questão da imprensa, né? Os jornalistas estão falando, que o nosso dever é dar as notícias, fabricá-las é com o governo. Fecha aspas. Cara, André, essa frase, para mim, ela é extremamente reveladora. Cara. 1984 de novo. Cara, Orwell, ele faz uma leitura permanente de diversos momentos da história. É impressionante. É um livro que não envelhece, assim como outros, né? Então, vejam bem, a gente está diante de uma imprensa que ela é exatamente o espelho do governo em questão. Eles não fazem nada que não seja aquilo que o governo autoriza. Então, você tem um processo de censura severo, né? E a fabricação da notícia se dá pelo governo. O que é dito pelas âncoras dos telejornais, o que é escrito nos jornais impressos, é tudo fabricado pelo governo, nada além daquilo, né? Tem um outro momento interessante que eu acho que
que é o discurso do V, né, na televisão, que ele fala de ordem e paz, e que ele fala que para que houvesse a paz, ou pelo menos a estabilidade social, era preciso haver o silêncio e a obediência. Vocês percebem durante o filme que, enquanto ele está fazendo o discurso dele, à força, né, que ele consegue colocar o vídeo nas emissoras, e todo mundo fica louco. O governo vai direto para a emissora, entra como se fosse a casa deles, para poder interromper aquela transmissão. Então, você vê que como que a comunicação ela é um calcanhar de Aquiles, cara, a narrativa dos fatos. E no momento que o V está fazendo aquele discurso, que é gravado, obviamente, que ele não vai ser burro de ficar lá ao vivo, né? Mas quando aquele vídeo está no ar, você vê que ele está apresentando para a população inglesa uma nova narrativa para aquela sociedade. E você percebe a atenção que aquelas pessoas dão. As pessoas veem aquela narrativa, aquela verbalização, aquele ponto de vista fora da caixinha. Porque até então eram notícias compactas, refratárias, alinhadas, sempre positivas para o governo. E entra um outro personagem e entrega uma outra narrativa. Aquilo quebra a estabilidade informacional daquelas pessoas. Eu acho isso um momento muito emblemático também no filme, né? E vocês veem que logo depois que eles conseguem acabar com a transmissão, na verdade a transmissão acontece de forma 100%, né? Mas no final, quando eles conseguem entrar e eles já começam a orientar os telejornais a como fazer a leitura daquela situação, como entregar uma contra-informação para aquilo que o V tinha mostrado. E eles noticiam que aquilo era uma mensagem de ódio. Mensagem de ódio, a gente está ouvindo, lendo esse trecho, mensagem de ódio, sistematicamente nos dias de hoje. O que a gente está vendo acontecer nas redes sociais? A propagação sistemática de mensagens de ódio. Para quem leu 1984, aquilo ali, o filme tem algumas menções, até o filme 1984, da década de 80, né? Que é aquele telão e o cabeção aparecendo no telão ali, o Big Brother, né? E isso que você falou agora é o Ministério da Verdade. É o que George Orwell chama de Ministério da Verdade. Então, o V e ainda faz tem um outro ministério, né? O Ministério dos Objetos Censuráveis. E o V quebra o Ministério da Verdade. E o V recolhe tudo e guarda para ele, né? Mas aí, então, só para passar a bola para frente e acelerar, 2 trechos, que aí eu dou sequência depois, que é o momento em que a Ivy está conversando com o V e ela se mostra arrependida de ter ajudado ele a escapar da emissora de televisão, jogando aquele spray de pimenta no detetive, né? Ajudando ele na fuga. E ela arrependida de ter atacado uma pessoa do Estado, vamos dizer assim, uma autoridade. E o V pergunta para ela, abre aspas, você pensa assim mesmo? Ou isso é o que eles querem que você pense? Fecha aspas. Ou seja, será que esse medo dela, da autoridade, não foi uma coisa construída por uma narrativa de governo? Quantas coisas nós estamos discutindo hoje nas redes sociais que muitas vezes podem ter sido narrativas colocadas e plantadas por interesses diversos para que a gente discutisse isso no momento e não enxergasse outras prioridades. E, por último, a frase que eu acho que é a mais emblemática, né? Eu acho que essa o André anotou. Essa eu tenho certeza que o André anotou. O povo não pode ter medo do governo. O governo é quem tem que ter medo do seu povo. Isso é o V respondendo a Ivy, né, quando ela diz que a polícia pode pegar ele e colocar ele dentro de um saco preto. Olha que loucura. Aí eu vou entrar num detalhe da nossa enquete das redes sociais da semana. A gente fez algumas perguntas e uma delas foi a seguinte. Aí ela teve uma resposta que eu fiquei um pouco assustado. A segunda pergunta que a gente fez para o pessoal que nos segue foi o seguinte. Você acha que, para derrubar um hipotético governo opressor, é preciso uma revolução violenta
ou os dispositivos democráticos existentes são suficientes para produzir mudanças? A resposta, a palavra sim, respondendo a essa pergunta, ou seja, dizendo que é preciso uma revolução violenta, foi respondido por mais ou menos 76%. Entre 7 e 8 pessoas a cada 10 acham que, diante de um hipotético governo opressor, a violência ela se torna válida. Vamos discutir isso também? A violência, e parar para pensar que a violência, além do filme, é bem pequena, né? Porque, comparado com os quadrinhos que a gente já falou, a violência nos quadrinhos que conta essa história é bem mais forte do que a violência do filme. A violência do filme é bem mais branda. Várias coisas foram retiradas, porque na época eles queriam deixar a classificação de 16 anos, não queriam subir ela para 18, que hoje eles já viram que não tem mais essa necessidade, porque teve filmes de classificação de maior de 18, como Logan e vários outros, que explodiram de bilheteria da mesma maneira, porque eles estavam querendo, a gente sabe que infelizmente, além de querer passar mensagem, eles pensam muito no dinheiro, por isso que eles tiraram muito da violência. Tiraram da violência e mudaram um pouco os personagens. Então, só para aproveitar o que o Gustavo falou, que a Eve é a Natalie Portman, eu quero falar que o Vi é o Hugo Weaving, que a gente já falou um pouquinho dele aqui no primeiro episódio de filmes, porque ele não é nada mais, nada menos que o agente Smith do Matrix. Então, nós ainda falamos um pouquinho dele há uns tempos atrás. E o terceiro e mais visto, que tem mais outros dois que seriam interessantes, mas o mais alto de todo, que é o John Hurt, que é o alto chanceler, que infelizmente nos deixou em 2017, né? Ele veio a falecer, mas os outros ainda estão vivos. Pegando essa temática que o Gustavo falou, das repressões, a gente vê que a TV é uma TV nacional, então é uma TV nacionalista, que ela tem as práticas do governo. O futuro distópico, eu não sei se eu não lembro disso no quadrinho, eu não lembro como é que ficou essa questão, mas eles não têm internet. Então, vamos pensar que seria a nossa vida quando a gente era mais novo, né? Que a nossa geração é a última geração que viveu um mundo pós-internet e um mundo depois da internet, que é a geração ali de 80, final dos 80, início dos 90. Depois disso, o pessoal já tem internet desde quando nasceu. Então, quem comanda a TV é o Partido Nacionalista, e ele que manda no que vai acontecer, né? Ele tem o plano de mídia. Oi. Só para poder complementar isso aí que você falou, né? Não tinha internet, porque os quadrinhos, eles são da década de 80, né? Sim, Então, antes sim, da sim. internet. Então, o filme ele é uma adaptação renovada, vamos dizer assim. Então, essa questão, então, há um meio de se comunicar, era um meio da televisão. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer vários paralelos com hoje em dia. A perseguição, por exemplo, eles têm perseguição contra negros, racismo, contra o pessoal LGBT, contra algumas religiões, tendo ela o âmbito, a religião católica, muçulmana e religião de matrizes africanas, não é nem citado, mas as mais conhecidas, e o islamismo, que seriam as três religiões. Ou seja, há uma outra perspectiva que fica de fora, que a gente tem que ter, por sinal. Só falando um pouquinho mais da conspiração da pólvora, que o André falou um pouquinho. O que aconteceu? O que é a origem da conspiração da pólvora? A origem, eu não vou lembrar os nomes de cor, porque eu sinceramente esqueci. Por isso que acho interessante a gente fazer um programa sobre a conspiração da pólvora. O rei da Inglaterra queria se separar da esposa. O Papa era contra essa separação, porque ele falou que não existia separação no casamento. O rei da Inglaterra cria a religião protestante e criminaliza a religião católica. Então, depois disso que dá os acontecimentos da conspiração da pólvora, que é onde o Guy Fawkes ele é preso durante onde ele estava armando as pólvoras para poder destruir o parlamento, que é o que acontece no final, que a Natalie Portman, que a Eve, seria essa execução que ele não conseguiu completar, e por isso que ele ficou marcado, como o André disse,
ele era somente um soldado, o soldado mais experiente com pólvoras, por isso que ele estava responsável pela a explosão. Então a gente tem que analisar que as narrativas às vezes ficam muito iguais, né? O Gustavo falou da gente fazer um paralelo com hoje em dia. A gente tem vários manipulação da mídia. Sempre a mídia está errada, nunca a mídia está certa. A liberdade de expressão que é cortada. Tudo isso entra no campo que é o que está acontecendo lá. Vários tem o apresentador que tem um apresentador que é o Eric Flinch. Ele apresenta. Não, o Eric Flinch é o investigador, desculpa. É o Gordon Dick, que é o apresentador de TV, tem um talk show. Ele, por mais que ele seja da TV, nacionalista, etc., ele é muçulmano, só que ele mantém isso escondido, né? Ele tem o livro, o Alcorão dele fica no subsolo, ninguém consegue entrar, ele é todo escondido lá, e ele faz uma brincadeira com o chanceler durante o programa dele, que acontece que na mesma hora ele é preso e morto, né? Então, ou seja, não se pode brincar com o alto chanceler, não se pode falar mal, não se pode fazer brincadeira. E a gente consegue fazer vários paralelos com isso de várias religiões, de vários lugares, inclusive do Brasil hoje. E a gente tem uma parte que o Vi, ele depois que a Ivy salva ele, que o Gustavo acabou de falar, a frase que ele fala, depois que ele salva ele do investigador, do chefe da polícia, ela salva ele, ela desmaia. Quando ela desmaia, o Vi leva ela para um local e finge que ela está presa numa masmorra. E nisso, ele conta uma história para ela de uma mulher que era lésbica, que tinha um relacionamento com outra mulher e também foi presa. E nesse relato, quando ela estava na cadeia, ela escreve a história da vida dela contando tudo, que é mais ou menos quando foi o inicinho da pandemia. Eles estavam prendendo as pessoas que estavam fazendo, que eram imunes, vamos dizer assim, ao vírus, e que tinha uma coisa contra, era de LGBT, não era da religião que eles pregavam, e fazendo experimentos com ela. De onde surgiu o Vi, que o Vi, ele participou desses experimentos nesse laboratório. Esse laboratório pega fogo e ele não morre, e uma das razões que ele não tira a máscara, não tira as luvas, é que o corpo dele é todo queimado. E ele vai atrás da vingança das pessoas que fizeram isso com ele. Tanto que no filme, diferentemente do quadrinho, o alvo dele não é o alto chanceler. O alvo da vingança dele vamos dizer assim, o vice-chanceler, era o diretor da polícia, que era o diretor de onde ele foi preso. Então, o alvo dele era esse cara, e esse cara que matou o alto chanceler, não o Vi. O Vi, ele não mata o alto chanceler. Ele conspira para isso, mas ele não faz essa morte, ele não carrega nas costas, diferente de várias outras. Eu queria passar mais a bola para o Igor também, porque eu acho que eu já falei demais. Não, cara, eu, assim, tentando fazer, né, uns pontos do que vocês falaram, começando pelo Gustavo, né, essa questão da narrativa, da articulação, né, do que o governo faz, né, para poder manipular as pessoas que a gente falou, nada mais é do que hoje a gente vê os combates à fake news, né, dentro das redes sociais, dentro da própria mídia. E isso a gente vê que em diversos locais as empresas de comunicações criaram a checagem dos fatos para exatamente combater aqueles governantes, aquelas pessoas que detêm poder de determinadas falas, né, que pode engajar em diversas outras ações e que não necessariamente são os fatos, né, que é a verdade.
Então, isso é importante, né? Dentro do contexto atual, é isso. Seria a questão da fake news, desse combate. E aí, pegando o que o Ricardo também falou, a gente vê no V de Vingança nada mais é do que um holocausto moderno, né? Da execução, exterminação, a matança, o assassinato que ali aquele governo do filme fazia para poder justificar os seus fins, né? Então também dá isso, né? A gente já vê na história antiga e vê na história atual. Então, ele abrange aí, dá para você fazer uma análise, um estudo de vários momentos da história, seja ela no momento antigo, ou seja ela no momento de um recorte atual. E né, que vale a pena, né? Vale a pena. Eu, assim, lógico que tem umas críticas à questão, vamos dizer, de efeitos, parte visual, parte, né, cenário visual, a parte de áudio, algumas coisas não me agradou, mas, assim, para a proposta do filme, eu tentei levar para o momento até atual do nosso governo, de governos de outros países, o que a gente vive nessa circunstância da pandemia, deu para mim fazer aí umas reflexões legal. E aí fica a dica, né? O V é quase o nosso Curupira daqui, né? Ele pegou fogo, aí ninguém vê a cara dele, só que assim, lógico, o Curupira, né? O fogo é na cabeça e tal. Só queria fazer essa piadinha aí, porque para quem for assistir. Mas o cara não aparece, só aparece mesmo a máscara dele, a gente não descobre. Ele morre no final, né? Então, já tô dando spoiler aí. Quem vai assistir até agora vai saber que ele vai morrer no final. Mas é aquela coisa, né? Aquela mensagem que ele deixa. É o povo que tem que preocupar com o governo, e o Gustavo falou. Então, às vezes, uma das nossas enquetes, eu acho que teve sobre isso também, se uma pessoa é capaz de fomentar, né, de gerar toda esse engajamento que vai dar em uma repercussão de talvez um governo ser deposto. Quem sabe, né? Às vezes isso é possível. Lógico que não é o nosso caso, a gente, apesar das nossas fragilidades, a gente ainda vive uma democracia, queira ou não quem está no governo, aí é um outro papo. Também não concordo em muitas falas, né, de trazendo para o governo atual coisas assim, porque eu não acho que é tanto. Eu acho que apesar de vários problemas, a gente ainda está numa base bem sustentada. Só que também não discordo da nossa enquete, que foi a que o Gustavo falou. Às vezes, se tem todo um complô em conjunto de um autocrata, como que isso vai cair? E eu deixo como exemplo uma Venezuela da vida, que você tem um governo, você tem as Forças Armadas, você tem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que está tudo num conchavo. E aí, como que aquele povo vai alterar aquela realidade? Então, assim, é complicado. Mas bacana, é isso aí. E aí eu passo para o André com a mensagem final. O que que você fecha aí para nós? Qual reflexão você vai trazer? Platão de novo? Só para comentar duas coisas do Igor aí. A primeira é que os efeitos eu concordo, mas a gente tem que levar em consideração que o filme de 2005, né? Ainda tem esses problemas. Eu concordo que a explosão final é ridícula. Não, hoje seria 200% melhor. Quanto às falas, quando eu Verdade. perguntei e fiz as comparações com o governo, é mais na onda de brincadeira mesmo, não na onda que eu acho que isso um dia chegue lá, mas para poder fazer uma colocação e brincar, vamos dizer assim. Mas vou deixar o André falar aí. Antes aqui, pessoal, do André falar, só para encerrar meu ponto aqui, coisa muito rápida. O Igor falou que assistiu o filme também, não lembrava se tinha assistido o filme, mas eu já tinha assistido esse filme há um bom tempo. Só que são aqueles filmes, faz parte do grupo daqueles filmes que você assiste depois de um tempo e você redescobre o filme, não é? E eu não me lembro quando eu assisti, mas dessa vez, quando eu assisti o filme,
eu consegui fazer uma relação com muitas mazelas que a gente está vivendo hoje, inclusive impostas pelas redes sociais, né? A cena do V, por exemplo, derrubando o dominó e aquele efeito todo acontecendo na formação do símbolo dele, a gente fala basicamente do efeito dominó, que a gente tem o hábito de usar isso para fazer análise, quando uma situação pontual é capaz de produzir uma sucessão de efeitos que ganham volume à medida que vão se expandindo, né? Isso que eu acabei de falar resume o que é a rede social, né? Às vezes um movimento e a rede social é capaz de propagar aquilo e produzir um efeito muito mais largo, bem mais, penetrando muito mais em todas as camadas sociais. Mas é uma análise. Eu acho que aquele momento é o momento de uma visualização do que seria o efeito de rede social, né? Um efeito de mentira, um efeito maciço de rede social. E, para encerrar, uma frase da Eve, né? Quando ela fala sobre o pai dela com o V, né? Ela falava com ele que o pai dela dizia, abre aspas, que artistas usam mentira para falar a verdade e que políticos usam mentiras para encobrir a verdade. Fecha aspas, e o V concorda. Ô, Igor, eu não vou trazer Platão hoje não, mas dava para trazer de novo, cara. Se a gente for pegar esse filme aqui, apesar que o Gustavo falou que ele gostou muito mais da Onda, dá para a gente fazer um paralelo desse filme com a Onda, porque esse filme é quase que uma continuação da Onda. É como se fosse a Onda fosse um movimento proto, né? Um movimento inicial. E esse filme fosse um nascedouro movimento... do resultado, né? Tipo esse. Exatamente, isso mesmo, nascedouro do resultado. Também. Então, assim, é a mesma história, entre aspas, em momentos diferentes. Mas eu não trouxe Platão, mas eu vou trazer dois nomes aqui diferentes, posso? Aqui, mas o Platão eu só falei porque como você fechou a reflexão com uma forma épica, é para você Cara, matar a pau agora também. mas aqui, a mesma coisa que a gente trouxe aquele dia da oclocracia, a oclocracia cabe aqui, porque a oclocracia se você pegar o que volta no filme histórico, né, é a oclocracia. Mas aqui eu vou trazer dois nomes diferentes, tá? Vou trazer o nome aqui de Etienne de la Boétie, que é um filósofo francês, que escreveu um livro, Discurso da Servidão Voluntária. Eu li ele todo hoje. Excelente esse livro, excelente. Cara, eu li ele todo hoje. Impressionante. O livro é maravilhoso, 50 páginas, 50, 60, 70 páginas. Vale a pena. Discurso da Servidão Voluntária. O livro é sensacional. Que é a ideia inicial do V, que é exatamente falar sobre o discurso da servidão voluntária. Só que o V, ele faz toda a ideia do discurso da servidão voluntária e ele traz aquela ideia da oclocracia até chegar lá na frente, que a gente já discutiu a Onda. Quem quiser, volta lá e assiste para ver o que a gente fala dessa evolução. Ele traz tudo, até ele chegar no ponto, cara, que lá no final do filme é a desobediência civil do Henry David Thoreau, que é o cara que traz a ideia, inicialmente, da ideia da desobediência civil. Apesar que o La Boétie, ele já traz ali, né, alguns a ideia de desobediência civil, mas quem cunha mesmo a ideia da desobediência civil é o Thoreau. Então, vale a pena pegar esses livros para poder dar uma passagem. Quem não quiser ler o livro, procura no YouTube, dá para achar muita coisa. E Platão está no meio também, Igor. Dá para a gente ver a oclocracia, dá para ver tudo isso aí. Cara, e só voltando um pouquinho, Gustavo, você falou em frases que marcam o filme. Eu quero trazer aqui duas frases, que uma é: após usar a máscara por tanto tempo, a gente se esquece de quem é. Dentro desses totalitarismos, dentro desses governos que passam para a gente ideias que são muitas vezes divergentes do que a gente realmente acredita, a gente vai escutando e vai colocando para dentro da gente aquilo, a gente realmente começa a acreditar naquilo. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. E a gente passa realmente a acreditar que a gente é aquilo que a gente não é. E para fechar, para mim, a frase final, Gustavo, é: ideias são a prova de bala.
Porém, nunca nos esqueçamos que ideias têm dois lados, tá? Lá ele fala, ele quer colocar que a ideia dele, ele vai morrer e a ideia dele vai permanecer. Mas não vamos esquecer que a ideia contrária também fica. O nazismo está aí até hoje. O neonazismo está aí até hoje. Ideias são a prova de bala. Mas todas as ideias. Então, vamos tomar cuidado com as ideias. Gente, tomando cuidado com as ideias, não se esqueça, porque as ideias dos pensadores não são uma prova de balas. Então se inscreva, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera, um abraço e até mais. Obrigado, pessoal.